Olá, meus queridos alunos do 8º ano, sejam bem-vindos ao nosso terceiro bimestre, né? O início aqui do nosso segundo semestre de aulas, ainda virtuais, mas agora a gente pode se encontrar a cada 2 semanas nas nossas aulas ao vivo. Então, lembra, essa é a nossa primeira aula de conteúdo, tá? Então, toda semana vai subir aula de Sociologia, toda semana você tem que assistir para que a gente possa, né, corrigir os exercícios, conversar nas nossas aulas ao vivo, beleza? Então, olha só, o nosso assunto para esse terceiro bimestre que nós vamos começar é o nosso capítulo 3, tá? Somos cidadãos do mundo. Então, você vai lá, pega o teu livro, abre lá na página 28, tá? Que a gente vai começar a estudar agora. O primeiro texto que a gente vai abordar é justamente esse que está bem aí na seção Vamos Dialogar, tá? E nós vamos falar sobre globalização. Globalização e o que significa ser cidadão do mundo, tá? Então, você pega aí para a gente começar a estudar, beleza? Então, olha só, capítulo 3, Somos Cidadãos do Mundo. A nossa aula 1 o tema é globalização e o cidadão do mundo. O que é globalização, tá? Aqui eu vou te dar só um apanhado geral, vamos dizer assim. Eu não vou me aprofundar contigo sobre o conceito de globalização, porque esse é um conceito que você trabalha em geografia, tá? Então aqui eu vou só pegar um apanhado geral, tá? Para a gente poder relembrar e aplicar no que a gente quer trabalhar hoje, tá? Que é justamente entender o que significa ser um cidadão do mundo, tá? O que é a globalização? De uma maneira geral, né? Vamos lembrar, a gente vive num mundo que está cada vez mais conectado, tá? Isso aqui que a gente está vivendo agora é uma prova disso, tá? Nós tivemos aula ao vivo, cada um na sua casa, eu na minha, e a gente conseguiu conversar, né? Eu vi todos vocês, a gente conseguiu conversar perfeitamente, né? Quase como se estivesse ao vivo, né? Presencialmente. Então, assim, isso que a gente está vivendo, né? Mostra pra gente o quanto que a gente está num mundo que é muito conectado. As pessoas se conectam com muita facilidade, tá? As pessoas se comunicam a grandes distâncias, então a gente pode, né, tá cada um na sua casa, mas conversando uns com os outros. Você pode ter amigos, sei lá, no outro lado do mundo, em outros países, em outros locais, tá? Pode aprender novas línguas, né, pela internet. Então as pessoas estão cada vez mais comunicativas, elas falam mais com outras pessoas, elas viajam para outros lugares, você aprende outros costumes, né? Enfim, você, por exemplo, joga jogos em que os comandos estão em inglês. Você não é americano, você não é inglês, não é a sua língua nativa, mas você aprende, né? Você assiste uma determinada série, por exemplo, em coreano, ou gosta de uma banda coreana, né? A galera aí que é BTS, tá? Você não entende nada do que eles estão cantando, né? Olha que participação especial do meu cachorro, tá? Você não entende nada do que eles estão cantando, mas é legal, você curte, chegou até você. Você não precisa estar na Coreia para ouvir música coreana, por exemplo, tá? Então, essa transformação, né, essa conexão que as pessoas criam, essa extensão, né, do conhecimento, da possibilidade de você, né, estar em um lugar, né, sem estar, né, literalmente, por você fazer tour por lugares, né, pelo computador, enfim. Esse fenômeno a gente chama de globalização. Esse fenômeno ele tem benefícios, né? Alguns dos benefícios, porque tem outros, né? Eu só listei alguns aqui pra gente. Alguns dos benefícios da globalização, tá? Ela traz pra gente um maior acesso à informação, né? E também traz pra gente a possibilidade de conhecer diversas culturas. Então, você não precisa, por exemplo, ir até o continente africano para conhecer como é a vida das pessoas na África. Você não precisa estar na Austrália para conhecer como é um canguru, por exemplo, como é um koala, tá? Por quê? Porque você pode fazer isso através dessa tela aqui, né? Ou da tela do seu celular, tá? Então, tem essa possibilidade, né? A globalização trouxe isso pra gente. Muito antigamente, há séculos atrás, né? Quando as pessoas queriam conhecer, não digo nem séculos, no próprio século passado, se você queria conhecer algum lugar, você tinha que ir até ele. Hoje não necessariamente,
tá? Outra coisa interessante, informação, né? A gente recebe informação muito rápido, as pessoas fazem live hoje em dia, a notícia está acontecendo, a pessoa pode puxar o celular dela ali e gravar o que está acontecendo, né? Um assalto, um incêndio, alguma coisa assim. Antigamente a gente tinha que esperar sair no jornal, né? Para saber o que tinha acontecido na nossa cidade. Hoje em dia não. A gente pode ver isso, na verdade, sobre qualquer lugar do mundo. Se você quiser assistir o jornal árabe, você consegue achar isso na internet, né? Não precisa estar na Arábia para isso. Mas a globalização também tem aspectos ruins. Ela também traz alguns problemas, né? Principalmente porque esse acesso a essa informação, né? Essa possibilidade de estar conectado, ela não alcança todas as pessoas, tá? Você tem pessoas que não têm dinheiro realmente para ter, né, acesso a essas coisas, acesso a essas tecnologias, tá? Então, alguns dos problemas que o processo de globalização, que esse fenômeno da globalização ele vai trazer, é justamente a desigualdade social, porque algumas pessoas vão ter acesso a essas coisas e outras não. Consumo desenfreado, né? Porque às vezes você vê coisas de outros lugares, de outros países, e você quer e corre atrás para comprar, enfim, e não necessariamente isso é produtivo, é bom, né? E também pode prejudicar o meio ambiente. Como assim prejudicar o meio ambiente? Faz parte do fenômeno da globalização a interação, né, entre países. Então, você pode ter, por exemplo, uma empresa que a sede dela é num país desenvolvido, então a sede dela é num país na Europa, mas o produto dela é feito num país subdesenvolvido ou num país, né, mais pobre, em desenvolvimento. Então, por quê? Porque a mão de obra é mais barata, porque as leis são mais flexíveis, as leis trabalhistas, não paga tanto imposto, então barateia o processo de produção daquele produto. Celulares. Quer ver? Se o teu celular for daquele tipo, o meu não dá para abrir, né? Mas se o teu celular for do tipo que abre, que dá para te tirar a bateria, lê na bateria, da onde que é a bateria? Made in, né? Made in aonde? Né? Por exemplo, a Apple, ela é uma empresa americana, tá? Mas os celulares deles, o iPhone, ele não é produzido nos Estados Unidos, né? Você vai ver celulares que são produzidos em Taiwan, celulares que são produzidos na Coreia, celulares que são produzidos na China. Por quê? Porque esses são países em que a mão de obra é mais barata, que as taxas também são mais baratas e as leis trabalhistas são mais flexíveis. Isso também é um fenômeno de globalização, tá? Isso também é resultado do fenômeno da globalização, tá? E o meio ambiente? Você tem casos de países que recebem lixo de outros países, né? O lixo que vai ser produzido do resultado, né, desses produtos, ele vai ficar no país em que ele está sendo produzido, ele não vai ser mandado para o país de origem da empresa, tá? Então, isso também esse fenômeno também traz, né, certos prejuízos para o meio ambiente, tá? Então, nesse contexto, em que a gente tem as fronteiras do mundo, né, são cada vez menores, tá? Cada pessoa, ela deve se sentir responsável pelos interesses da humanidade. Você não pode achar que as suas ações dizem respeito apenas a você, ou que as consequências dela vão atingir apenas você. Não. Sempre vai atingir mais pessoas. Pode ser que atinja só as pessoas que estão ao seu redor, ou pode ser que atinja pessoas que você sequer conheça, né? Quando a gente tem ciência dessa condição de que a nossa ação, né, pode causar reações em pessoas que a gente sequer conhece, a gente aprende, né, a lidar melhor com elas. Por exemplo, alguém que joga um papel de bala no chão, ou uma garrafa de água no chão, né? Uma garrafa de água vazia, bebeu água e pá, jogou, né? A pessoa que faz isso e não pensa, né, que, por exemplo, aquela garrafinha, ela pode se juntar a outros lixos, pode entupir um bueiro. E aquele bueiro entupido, ele vai alagar aquela rua, aquela água empoçada, suja, pode parar para dentro da casa de uma pessoa, que pode ser extremamente prejudicada com um problema de saúde por causa daquela água suja que invadiu a casa dela por causa da garrafinha de água que você jogou. Entendeu? Então, assim, quanto antes a gente entender que as nossas ações também causam reações em outras pessoas, melhor. Por quê? Porque as ações de outras pessoas também nos afetam, né? Então, é nesse contexto que a globalização entra.
né? As pessoas que têm esse senso de que as suas ações, né, que elas são responsáveis, né, pelas suas ações e que elas podem atingir, né, outras pessoas em outros lugares, tá? Que elas têm esse senso de responsabilidade, a gente chama de cidadãos do mundo. São pessoas que têm essa consciência. Não precisa ter um título nem nada disso. Qualquer pessoa pode ser uma cidadã do mundo. Eu posso ser, você pode ser. Desde que a nossa mentalidade esteja nesse tipo de responsabilidade aqui, né? Nessa responsabilidade pelas nossas ações. É por isso que a gente fala, por exemplo, do cuidado com reciclar materiais, né? Com o meio ambiente. Por quê? Porque isso afeta não só a gente, como outras pessoas em outros lugares, certo? Por que as pessoas têm tanta preocupação com a nossa região, por exemplo? Ah, as queimadas na Amazônia. Queimadas na Amazônia não dizem respeito apenas às pessoas que moram na Amazônia, mas afeta também o clima no mundo, né? Porque a Amazônia é responsável por ajudar a controlar um pouco a temperatura do planeta, ela é a maior floresta tropical do mundo. Ah, então, assim, você tem realmente pessoas que são preocupadas, né, em ajudar, né, o mundo, vamos dizer assim, de alguma maneira, nem que seja só um pouquinho, né, com as suas ações. E aí eu queria que a gente entendesse, neste caso, este slide que está aqui, não está no seu livro, tá? Se você quiser, quando eu abrir aqui, você pode dar uma pausazinha, tá, na aula para anotar esse conceito no seu caderno, sem problema nenhum. Essa é a vantagem da aula gravada, né? Dá pra gente pausar, certo? E para tentar entender melhor. Esse conceito que eu vou te dar agora, essa interpretação, não fui eu que criei, tá? De indivíduo ser diferente de cidadão. Essa é uma interpretação de um antropólogo famoso chamado Zygmunt Bauman, tá? Ele vai interpretar, vai dar um jeito interessante da gente entender como que você tem dois grupos de pessoas diferentes que convivem numa mesma sociedade, mas que não têm o mesmo comprometimento com ela. Essa é a grande diferença entre o indivíduo e o cidadão. Vamos entender primeiro quem que é o indivíduo. O indivíduo é aquela pessoa que ele está procurando apenas o seu próprio bem-estar, tá? Em detrimento do bem-estar social, ou seja, do bem-estar coletivo. Ele não é uma pessoa que está procurando, ele não é um cidadão do mundo, né? Então ele é um indivíduo. Ele é uma pessoa que está preocupado com o seu bem-estar, ele se importa em satisfazer os seus interesses, mas não importa se isso vai ou não afetar a sociedade de uma maneira geral. Então, eles são indivíduos que eles estão na sociedade, mas eles não se sentem parte dela. E tampouco se sentem responsáveis pelo que acontece nela. Tá? Então, por exemplo, alguém que... A gente está em ano de eleição, né? Então, alguém que vende o seu voto. Ah, eu vou vender o meu voto para o candidato lá, vereador, porque ele vai dar um milheiro de tijolo para minha construção aqui. Essa pessoa não está preocupada com a sociedade. Ele não está preocupado com que tipo de trabalho aquele vereador vai fazer se ele for eleito. Porque se ele já está comprando o voto, ou seja, se ele já está sendo corrupto antes de ser eleito, imagina o estrago que ele vai fazer com o dinheiro público quando ele estiver lá dentro. Mas ele não pensa nisso. Ele pensa só nele. Ah, se ele vai ser corrupto é problema dele, né? Eu vou tirar o meu proveito aqui agora. Então, essa é uma pessoa que a gente pode considerar como um indivíduo. Ele está pensando apenas em si e no seu próprio bem-estar. Ele não está imaginando que tipo de prejuízo aquilo vai causar para o resto das pessoas, para a comunidade dele, para a sociedade que ele está, não interessa. Mas o interessante é que o indivíduo ele é a primeira pessoa a reclamar. Ele é aquela pessoa que vai ficar ali, tá vendo? Olha ali, político corrupto e tal, né? Mas ele vendeu o voto dele. Mas ele fura fila. Mas ele quebra uma série de regras de convivência, ele quebra uma série de regras morais e éticas, mas na visão dele não tem problema, né? Por quê? Porque ele não se importa com as outras pessoas, essa que é a verdade, né? Ele é uma pessoa egoísta, ele é um indivíduo, né, ali todo trabalhado no individualismo mesmo, né? Que o problema é a questão sou eu, né? Eu mesma me basto. Mais ou menos isso. E o que é o cidadão, né? O cidadão, vou me tirar aqui um pouquinho para você poder enxergar, tá? Ó, vamos ver melhor, tá? O cidadão é aquele que também busca o seu próprio bem-estar. Então, olha só, aqui a gente tem algo que tanto, vou até marcar para ti aqui, tanto o
indivíduo como o cidadão tem em comum. Eles buscam o seu próprio bem-estar. Então, não é que o cidadão seja aquela pessoa que, ai meu Deus, ele morre pelos outros. Não precisa ser assim, tá? Ele também busca os seus próprios interesses, ele também busca o seu bem-estar, mas ele não vê isso, ele não faz isso sacrificando o bem-estar coletivo. Então, mesmo que ele procure o seu bem-estar, ele enxerga o seu bem-estar através do bem-estar social, através do bem-estar coletivo. Então, eu estou bem se a minha comunidade está bem. Eu estou bem se a sociedade está bem. Se não está, então não me serve um milheiro de tijolo se o cara vai entrar lá, né, quando ele foi eleito e vai desviar dinheiro da merenda escolar, por exemplo. Ou, né, desviar dinheiro da construção de escolas ou de postos de saúde, enfim. Tá? Então, ele é uma pessoa que se preocupa consigo, sim, né? Mas ele se preocupa, antes de tudo, com a sociedade em que ele está inserido. Por quê? Porque ele enxerga que se a sociedade em que ele está inserido não estiver bem, se não estiver tudo ok naquela sociedade, ele também vai ser prejudicado, né? Ele também vai ser atingido. Então, para que ele vai fazer uma coisa para, a priori, apenas se beneficiar, né? Se mais para frente isso pode resultar em uma coisa muito ruim e ele acabar tão prejudicado quanto as outras pessoas, certo? Então o cidadão ele consegue ter essa visão mais ampla, vamos dizer assim, né? Ele tem uma visão mais ampla das ações dele, né? E do quanto que ele é responsável também pelas coisas que ocorrem na sociedade. Eu te pergunto, imagina como não seria muito melhor a nossa sociedade se a maioria, não digo nem todo mundo, mas pelo menos a maioria das pessoas tivessem essa concepção, né? De que o bem coletivo, o bem social também é o seu bem. E de que aquilo que ela faz afeta outras pessoas. Então precisa ter responsabilidade, precisa ter cuidado com o que vai fazer. Seria muito melhor, né? Então pessoas que são cidadãs do mundo, né? Neste caso, a gente está tendo uma concepção de cidadão aqui que vai além daquela pessoa que tem direitos e deveres, porque se for baseado nisso, todo mundo é cidadão, né? Você nasce brasileiro, tem lá a sua documentação que comprova, você tem direitos, tem deveres, você é um cidadão. Mas essa concepção, que essa perspectiva que a gente está trazendo é uma perspectiva diferente e mais ampla do conceito do que é ser cidadão, né? Ser cidadão é aquele que tem direitos, ele tem deveres, mas ele também tem responsabilidade com a sociedade em que ele está, né? Então, isso faz uma enorme diferença, certo? Então, essa é a nossa aula introdutória, vamos dizer assim, né, para o nosso assunto. A gente vai continuar falando um pouco sobre isso no decorrer das próximas aulas. Prestem bem atenção na descrição aí da tua aula para saber quais são os exercícios que você tem que fazer, porque na nossa aula ao vivo nós vamos corrigi-los, beleza? Eu espero que vocês fiquem bem, estejam bem, tá? E a gente se vê na próxima aula. Tchau!